Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos dar sequência então no nosso roteiro. Então, lembrando, né? A gente entrou no grupo da parasitologia e dentro da parasitologia a gente pode olhar para três grupos de parasitas, né? E três grupos de parasitas diferentes que causam doenças diferentes. Então, nós começamos falando sobre os endoparasitas, os protozoários, que causam doenças como amebíase, giardíase, malária, doença de Chagas. Depois a gente continuou em endoparasitas, lembrando que endoparasitas são parasitas internos. E aí a gente falou dos eumintos, que são os vermes, né? Popularmente conhecido como vermes. E aí a gente falou de várias doenças que são muito comuns a gente ouvir falar, algumas envolvendo aí algumas verdades, outras alguns mitos, né? Que são, por exemplo, esquistossomose, a barriga d'água, a ancilostomose, a lombriga. Então, a gente falou de algumas doenças aí com nomes científicos, nomes populares, né? Que são doenças que acometem muito a população. E agora a gente entra no último grupo de parasitas, que são os artrópodes. Os artrópodes, gente, eles são um grupo que é muito conhecido da gente. Alguns dos artrópodes causam doenças. Outros, a gente conhece artrópodes por várias funções na natureza, tá? Há grandes características marcantes dos artrópodes é que eles têm um exoesqueleto. O que é exo? Fora. Exo é fora, endo é dentro, né? Endoparasitas, exoparasitas. E esse exoesqueleto é um esqueleto, por exemplo, nosso esqueleto é endoesqueleto, que são os nossos ossos. Estão internamente no nosso corpo e dão não só a forma do corpo, como a sustentação do corpo, né? Muito bem. Um exoesqueleto é a mesma coisa, só que é do lado de fora. E os artrópodes, eles têm um exoesqueleto que a gente chama de exoesqueleto quitinoso, que ele é composto por uma substância que é chamada de quitina. A quitina é um tipo de açúcar. A gente já falou da quitina antes. É um tipo de açúcar. E ele reveste o corpo por fora dos artrópodes, tá? E outra coisa, então vamos pensar numa barata. É um artrópode, um piolho é um artrópode, uma aranha é um artrópode, um escorpião é um artrópode. Às vezes, uma cigarra, às vezes a cigarra é muito comum. Você olha no chão, perto das árvores onde ela fica, e você olha, parece que só tem uma casca. E o que é aquela casca? É o exoesqueleto. Eles não crescem, os artrópodes, eles não crescem igual a gente, que é um crescimento exponencial, que a gente nasce, aí vai crescendo em tamanho, chega num ponto na fase adulta, né? Adolescência adulta, que a gente estabiliza o tamanho. E o corpo, os ossos, a pele, os órgãos vão acompanhando esse crescimento. Os artrópodes não. Os artrópodes, eles crescem em salto. Eles crescem, salta e estabiliza. Aí eles crescem, e estabiliza. E nisso, essa casca, que é esse exoesqueleto, vai sendo trocado. Porque é como se eu crescesse ali dentro, chega uma hora que não cabe mais. Aí eu troco, tiro aquela roupa, aquele exoesqueleto, e começa a criar outro, até completar o tamanho de novo. Aí ele troca outra vez. Então, muitas vezes você olha, você fala assim, nossa, o que é isso? O bicho tá morto, né? Não, é só o exoesqueleto que ficou para trás. E ele já trocou e já tá criando um novo exoesqueleto para crescer. É muito curioso. E tem presenças de patas articuladas. O que é pata articulada? É isso aqui, ó. As patinhas, elas dobram, elas têm dobraduras, né? Que fazem com que elas possam se locomover, pular, sair de um lugar para o outro, tá? Isso é uma outra característica. Aqui eu coloquei para vocês do louva-a-Deus, da cigarra. Ó, aqui, isso é o exoesqueleto. Não tem mais cigarra aqui dentro, mas é o mesmo formato, percebe? É perfeita, a natureza é perfeita. E isso aqui é o exoesqueleto, é o corpo, a casca que ela deixa
para começar a formar outra e poder crescer. Aqui, ó. Esse é um animal. Aqui é o exoesqueleto. Fantástico, né? E essa casca, né? Esse exoesqueleto é composto de quitina. Essa substância, que é um polissacarídeo, é tipo um açúcar. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos. Por exemplo, o triatoma, que é o barbeiro. Barbeiro, lembra lá da doença? Da doença de Chagas? Ele é um artrópode. O Aedes aegypti é um mosquito, é um artrópode. O Culex é um artrópode. Culex é leishmaniose. A pulga do rato pulga, é artrópode, tá? Então, todos eles têm essa característica de exoesqueleto quitinoso, externo, né? E patinhas articuladas. Lembra desses pulinhos? Elas precisam dessa articulação. Como o nosso, né? Isso aqui é uma articulação, isso aqui é uma articulação, esse é uma articulação, né? E os artrópodes, como os insetos é um grupo de artrópodes, eles são muito importantes, não só por conta das doenças, mas porque eles participam da cadeia alimentar. As formigas, por exemplo, que são artrópodes, quando elas cavam a terra, elas ajudam a mover a terra internamente. E isso areja o solo e é muito bom para as plantações, crescimento das plantas. Os artrópodes, por exemplo, nosso grande, fantástico artrópode, que é a abelha. A abelha é um tipo de inseto e ele leva a polinização. A gente tem essa característica da terra graças à bênção que são as abelhas. E a gente está vivendo um período muito importante, né, e preocupante da diminuição do número de abelhas. Então, diminui o número de abelhas, diminui a polinização, diminui a variabilidade de plantas que a gente tem, porque é nas patinhas que a abelha leva o pólen, que é a substância reprodutiva das flores, e leva isso para outro lugar, tá? Vivem em sociedade, abelha, cupim, formiga. A gente tem que ter um grande exemplo de sociedade e copiar o que eles fazem, porque eles respeitam todas as organizações e as regras. Exemplos de sociedades bem-sucedidas. E é lógico que a gente tem as grandes doenças, ok? Então, feito essa abertura, a gente vê um pouquinho quem são os artrópodes, vamos direto para as doenças. São doenças muito conhecidas da população, tá? E que a gente nem sabe que é causado por artrópode. Vamos lá. Primeira doença, gente, é a pediculose. Pediculose, só de você olhar aí, o que lembra? Esse é o piolho. Então, a pediculose é o nome científico da doença. O nome popular é piolho. Quais são os agentes etiológicos? Ou seja, quem causa as doenças? É o Pediculus capitis de cabeça, e o Pediculus corporis, que é de corpo, tá? E essa aqui é o ovo do piolho, que é a lêndia, tá? Então, características dessa doença. A pediculose é uma infestação por piolhos, e o piolho se alimenta de sangue. Então, a coceira é da picada do piolho e das patinhas do piolho, né? Que se locomovendo. Então, primeira observação. O ovo do piolho é a lêndia. Então, a gente tem ovo, piolho criança, piolho adolescente, piolho adulto. É exatamente isso. E uma coisa, pra gente parar de falar coisa errada. O piolho, ele não tem asa, tá? Então, quando eu já ouvi muito falar, o piolho voou de uma cabeça para outra. Não voou, ele não tem asa, ele não faz isso. Como que a gente pega de uma pessoa para outra? Encostando, porque aí pode ser transmitido de cabelo, né? O cabelo, se for a lêndia, a ovo, ou no couro cabeludo do próprio piolho. E de um lugar para o outro, mas aí não sai, tuf, e pula em outro lugar, ele não tem asa para sair voando, tá? E esse aqui é, resumidamente, o ciclo, tá bom? Então, eu tenho aqui o piolho macho, é diferente. Tem o piolho macho e o piolho fêmea. Piolho fêmea, ele tem o útero e ele vai dar origem aos ovos, que são as lêndias. Esse piolho, essa lêndia, ela eclode, ela estoura, vira
o primeiro estágio, que são as ninfas. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Criança, adolescente, adulto, até virar um macho ou fêmea, tá? É bem tranquilo. E como que eu transmito, né? Qual que é a transmissão da pediculose? Eles são transmitidos exclusivamente por contato direto. Lembra que o piolho não tem asa, então ele não voa, ele não sai voando uma cabeça para outra. Sintomas. O sintoma mais característico da pediculose, obviamente, é a coceira na cabeça, né? E tem outro problema. Quando você coça muito, pode formar feridas. E aí essas feridas podem ser uma fonte de infecção também, tá? E eu vou fazer uma observação. Uma vez a minha professora contou essa história, eu nunca mais esqueci. Tudo que a gente tem na pele, que tem uma ferida aberta, que tem machucado, a gente não pode usar produtos à base alcoólica, porque arde absurdamente. A minha professora contou uma vez que ela fazia um atendimento em uma UBS e ela atendia as crianças, né? E teve um dia que ela não foi e eles fizeram a criança utilizar um shampoo para piolho. Era uma infestação de piolho muito séria, porque tem situações que você fala como que as crianças tá aguentando. Eu falo criança porque é mais fácil a transmissão para crianças, mas podia ser um adulto também. E o dia que minha professora não foi, eles fizeram a criança passar esse shampoo. Só que como ninguém conhecia o histórico da criança, ninguém sabia que ela tinha muito machucado no couro cabeludo por causa da coceira intensa. E a criança pulava dessa altura. E anotaram na ficha que a criança era birrenta, que a criança gritava, que ela se recusava, tarará. Quando foi ver a cabeça da criança, aí depois que minha professora chegou, em outro dia, foi ver esse histórico do dia que ela não tava, imagina, como que vocês fizeram isso? Vocês não olharam o histórico dela, ela tem muito machucado na cabeça. E o shampoo que usaram é a base alcoólica. Põe na sua pra você ver se não dói. Isso me marcou muito. Então, muito cuidado com produtos à base alcoólica quando há feridas abertas, tá? Aqui, casos extremos, olha isso aqui. São infestações seríssimas por piolho e algumas observações, tá? É interessante utilizar o pente fino, sim, para retirar principalmente as lêndias, e a catação. Tirar manualmente também é interessante. O que eu faço de observação é o seguinte: nunca matar os piolhos com as unhas. O que é interessante? Você ter um recipiente com álcool e retirei e colocar no álcool. Não matar com as unhas. Por quê? Voltando ao ciclo. Quem que dá origem às lêndias, que são os ovos? É a fêmea. Se eu estouro na unha uma fêmea adulta, grávida, você estoura e o que tá dentro dela? Vários ovos. Então, você estoura, geralmente a criança tá deitada no seu colo, você estoura aqui, ó, em cima da cabeça dela. Então, o que você fez? Você tirou um e colocou vários no lugar, porque você liberou os ovos quando você fez toque, tá? Então, muito cuidado. Catação, manualmente tirar, passar pente fino, colocar no pano branco, isso é interessante, sim. É uma retirada manual, fora os medicamentos e os cosméticos, né, que auxiliam aí no tratamento. Mas jamais com as unhas, ok? Então, jamais matar com as unhas, certo? Coloca num recipiente com álcool, com água sanitária, que vai matar, mas sem estourar, tá bom? Então, nossa primeira doença causada por artrópodes, que é pediculose. Segunda doença, a fitirose, ou pediculose pubiana. Pediculose, a gente já sabe que é piolho, mas pubiana são pelos da pubis. O que é pubis, Dani? É a região íntima. Então, é um tipo de piolho, sim, que é
da região dos pelos pubianos, tá? Agente etiológico, quem causa a doença? É o Pithirus pubis, é o nome do agente etiológico, conhecida popularmente como chato. Já ouviram falar dessa doença? Antigamente, ela era muito relacionada, ela é muito chamada no popular doença do motel. O que é doença do motel? Eu falo antigamente quando essa condição de higiene, essas boas práticas de higiene não eram tão conhecidas na sociedade. Então, o motel ou hotéis mesmo, né, que é a relação de pessoas passarem por ali com muita frequência e não tinha higienização correta, nem dos lençóis, nem do colchão, do travesseiro, enfim. Então, não tinha essa higienização e a pessoa utilizava, né, aquele ambiente e se ela estivesse contaminada, podia ficar alguma contaminação ali, por exemplo, um pithirus, né, que causa doença, e ficava ali no tecido. Aí outra pessoa utilizava aquele ambiente sem higienização e podia pegar, tá? É piolho na região íntima, ali nos pelos, tá? E a modo de transmissão, se a pediculose em si é transmissão direta, encostar, aqui é a mesma coisa, é o contato sexual ou mesmo as roupas de cama, tá? E o sintoma é o mesmo, coceira. É muita irritação devido a essa picada, né? Que eles se alimentam de sangue na região pubiana, nos pelos pubianos, ok? Muito bem. Próxima doença, tungíase. Tungíase, o agente etiológico, o nome de quem causa, né, do parasita que causa é a Tunga penetrans, e é popularmente conhecida como bicho de pé. Bicho de pé é uma pulga, gracinha, essa aqui, olha que simpática. E o bicho de pé, ele é bem característico, a visão dele é bem característica. E aí, a transmissão, ela é bem curiosa, quem transmite é a fêmea. A pulga, fêmea, grávida, ela entra na pele por pisar e ter esse parasita no chão mesmo. E ela entra no solo, na planta do pé, tanto pelo calcanhar, nos cantos dos dedos, e ela desenvolve os ovinhos ali, tá? Sintomas, muita irritação, muita coceira, coceira que fala-se em agulhadas, aquela agulhada que coça, e eventualmente pode ter alguma outra lesão, porque alguma infecção, porque toda vez que você penetra alguma coisa, seja pelo piolho, pela pulga, penetra é uma via aberta na pele, e aí outra infecção pode vir uma bactéria, um vírus, um fungo, ok? Tudo bem? E a escabiose. A escabiose também é muito conhecida, é causada por um ácaro, todos eles são parasitas artrópodes, tá? É o Sarcoptes escabiose, vem daí, e é a famosa sarna, tá? É uma infecção parasitária na pele que fica cheia de bolinhas vermelhas e o paciente ele fala que é terrível a coceira e aumenta à noite a coceira. A maioria dos parasitas que tem essa característica de um sintoma ser a coceira aumenta à noite. Por quê? Porque à noite, normalmente, a nossa temperatura corporal aumenta. É um equilíbrio de temperatura do nosso corpo. E aumentando a temperatura, o verme também aumenta a temperatura e isso agita. E aí, nisso, a intensidade da coceira piora à noite, tá? De novo, a fêmea, ácaro fêmea, eles vão cavando túneis, porque eles andam na pele, bem na superfície da pele, mas é no interior da pele, a gente não vê isso. O que a gente vê é a grosseira, né? Aquela camada grossa, vermelha e que coça muito, tá? Então, sintomas, coceira intensa, que se acentua à noite, e tem essas pequenas lesões que formam uma crosta mesmo. E a escabiose, né, a famosa popular sarna, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, pessoa para animal, animal para pessoa, animal para animal,
tá? A gente transmite para os animais e os animais transmitem para a gente, tá? A gente não pega só dos animais, a gente pega de pessoa para pessoa, pegamos os animais e nós transmitimos para os animais também, tá? Então, quando é diagnosticado, né, que uma pessoa está com escabiose em uma casa, é importante tratar todos na casa, inclusive via oral, tá? Com medicação via oral. Por quê? Porque é contato. Então, tem que se tratar todo mundo na casa e ter alguns cuidados. Por exemplo, roupa de cama, roupa de banho, não ser compartilhada e trocada todos os dias. Não só trocada todos os dias, tem aí alguns setores na saúde, tem algumas recomendações, como colocar a roupa de cama e a de banho em água fervendo antes de lavar, colocar com uma solução 0,05% de hipoclorito de sódio para matar esse parasita, tá? Depois, colocar na máquina de lavar. Primeiro, ou água quente ou algum produto de higienização. Certo? Então, dos artrópodes, essas são algumas doenças mais comuns. Nós temos várias outras, né? Mas essas são as mais comuns: a escabiose, a tungíase, a fitirose, que é uma pediculose, só que pubiana, e a pediculose em si, que é o piolho. Certo, gente? Tudo bem? Bem mais tranquilo, né? E são doenças que são muito possíveis aí de aparecer pra gente dentro da área da farmácia, o paciente com essas queixas, ok? Vale as orientações, então. Obrigada e até o próximo.